Hoje no programa Fala Mestre vamos conversar com a professora e bióloga Valéria Stranghetti. Ela é doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp. A professora Valéria está na Unirp há 15 anos e atualmente coordena o Núcleo de Estudos Ambientais, que desenvolve pesquisas em áreas urbanas e rurais em São José do Rio Preto e região. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. A senhora coordena o Núcleo de Estudos Ambientais, o NEA. Como ele é e como ele funciona? O NEA é um núcleo que teve a sua constituição justamente para trabalhar com as questões ambientais, que hoje estão muito, além de moda, são extremamente importantes. E ele envolve alguns cursos da Unirp. Um deles é o curso de Ciências Biológicas, o outro é o curso de Medicina Veterinária, Arquitetura, trabalhando com as questões ambientais da nossa região. E como que para o aluno, como que é participar de um projeto como esse? É extremamente importante, porque o aluno, ele está envolvido dentro de projetos que amanhã ou depois será parte da carreira dele, da vida profissional. Então ele consegue trabalhar atendendo às necessidades dos municípios da região, nas questões ambientais. E as parcerias realizadas pelo NEA, como elas são e quais são os resultados obtidos até o momento? Hoje nós estamos trabalhando com as parcerias com as prefeituras da região, o município Verde Azul. Dos objetivos do município Verde Azul é trabalhar com a arborização urbana. Então o aluno, ele através desse núcleo, ele desenvolve diagnóstico da arborização urbana dos municípios, mostrando então para a prefeitura os problemas relacionados à arborização para a prefeitura poder se planejar e fazer uma arborização adequada. O estado de São Paulo está invadido pelo cultivo de cana-de-açúcar. Quais são os impactos ambientais provocados por isso? Bom, a cana-de-açúcar, ela veio, o cultivo, o álcool, com o objetivo de uma energia limpa, né? Porque o nosso maior problema hoje é a energia, nós consumimos muita energia. Mas com o feitio de uma forma errada, o fogo no canavial, então você acaba trazendo sérios problemas ambientais, a monocultura, e isso tem sido um grande problema para a nossa região. E você já falou sobre o município Verde Azul, né? Como que é essa parceria e qual é a sua opinião sobre isso? Bom, essa parceria para nós é extremamente importante, porque nós podemos colocar o aluno atuando na sua área, na sua área profissional. Então, o que nós fazemos é um diagnóstico. Então, nós fazemos parcerias com a prefeitura e fazemos o diagnóstico da arborização. Então, como está a arborização do município? Ao final desse projeto, o aluno entrega, junto com a equipe do NEA, que tem uma equipe de professores, os resultados dessa pesquisa. E isso tem ajudado muito aos municípios, inclusive a ganhar ponto, porque esse programa pontua a prefeitura e ela consegue, então, algumas vantagens realizando um projeto desse tipo. Os municípios que fazem parte desse projeto, me fala quais são. Bem, os municípios são Nova Granada, Severínia, nós temos Cedral, Mendonça, esses são os municípios que nós atendemos até o momento. E quais são os problemas encontrados na maioria dos casos? Bom, em todos os municípios nós encontramos os mesmos tipos de problema. A falta de planejamento na arborização urbana. E isso ocasiona vários problemas. Primeiro, podas irregulares, né? Então as árvores acabam sendo mutiladas porque são plantadas de uma forma inadequada, árvores muito altas embaixo de fiação e isso dando um conflito com a fiação. Nós temos problemas com calçamento, então onde as árvores foram plantadas de uma forma irregular, sem a devida proteção, a cova bem feita e a raiz acaba aflorando. E um problema mais grave é a monocultura. Então, no estado de São Paulo, houve o plantio abusivo de uma única espécie que se chama oiti, né? Essa espécie é uma espécie nativa, excelente para arborização urbana, porque ela tem um bom desenvolvimento, cresce rápido, faz sombra. E as pessoas ainda gostam de árvores que não caem folhas, né? Então elas também
cai pouquíssimas folhas. Mas o grande problema dessa espécie é que se você planta em grande quantidade, gerando a monocultura, ela pode ser atacada por uma praga. E uma espécie, para atingir a vida adulta, ela leva de 1 a 5 ou 7 anos de idade. Então você imagina, uma cidade com mais de 50% da população arbórea, composta por uma única espécie, que é o caso oiti, vem uma praga. E todas essas plantas ficam doentes. Então, quer dizer, você vai acabar com a arborização do município. O interessante, o ideal seria fazer o rodízio das espécies, né? E no estado de São Paulo essa espécie foi muito plantada. Então, uma falta de informação, uma falta de planejamento, e isso ocasionando o maior problema que nós estamos encontrando. Não é privilégio desses municípios que eu falei, não. Em vários municípios que nós visitamos, esse é um problema bastante sério. O que as prefeituras podem fazer com os resultados desse projeto? Esse projeto ele foi feito justamente no sentido de orientar as prefeituras a fazer um planejamento adequado da arborização. Então, aonde ela vai receber uma planilha com todas as espécies catalogadas, e à medida que houver necessidade da troca das espécies, ela vai saber muito bem o que ela não pode plantar, o que ela deve plantar nas ruas, né? Então, planejar o novo plantio, a nova arborização do município. Sem esse diagnóstico, é impossível você fazer um planejamento adequado. Então, esse é o grande objetivo do projeto. Professora, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos agora para o intervalo e voltamos já com o programa Fala Mestre. Já parou para pensar como seria bom partilhar boas ideias para um mundo melhor? Preconceito de lado, e a única certeza é de que a vida, seja ela humana ou de qualquer outra espécie, é o maior presente. Preserve a natureza, preserve a vida. Unirp Sustentável, ligados em você. O mercado está carente de profissionais capacitados para atuar em diversas áreas e tomar importantes decisões. Visando atender esta demanda, a Unirp está com as matrículas abertas de 48 cursos de pós-graduação a serem oferecidos a partir de março. Os cursos são ministrados por professores, mestres ou doutores formados por renomadas instituições do país que certamente darão à sua carreira o impulso para atender às necessidades do mercado. Faça a pós-graduação na Unirp. A decisão é sua. Matrículas abertas. 0800 12 1500. Voltamos com o programa Fala Mestre, gravado nos estúdios do Centro de Comunicação Social da Unirp. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Móveis Bonfim pelo apoio cultural ao nosso programa. Nesta edição, estamos conversando com a professora e bióloga Valéria Stranghetti. Professora, quais são as áreas de atuação de um biólogo? O biólogo, ele tem uma formação extremamente ampla. Mas hoje, com a nova reestruturação da profissão do biólogo, nós temos 3 grandes áreas: a área da saúde, a área do meio ambiente e a área da biotecnologia. Então, o biólogo, como ele tem essa formação tão ampla, ele pode atuar sem problema nenhum nessas 3 áreas. Mas a gente aconselha sempre que o aluno, ele escolha uma das áreas para se aperfeiçoar, aprofundar os seus conhecimentos. Ele pode dar continuidade aos seus estudos após a graduação, o biólogo? Ele pode e ele deve, né? Hoje, qualquer profissional, a graduação é apenas o começo. Então, o biólogo, isso é muito da formação do biólogo. Então, ele sai da graduação, ele já vai para um programa de mestrado, logo em seguida ele já faz o doutorado. E hoje também muitos biólogos acabam fazendo a especialização lato sensu, né, que apenas é um aperfeiçoamento. E isso para trabalhar em empresas ambientais, em laboratórios. Então é muito importante que o biólogo dê a continuidade aos seus estudos. Qual é o papel do biólogo na área ambiental? O biólogo, ele tem um papel muito importante na área ambiental pela formação dele. Então, uma formação muito ampla, e o biólogo é o profissional que conhece profundamente os organismos vivos. E, além disso, ele sabe muito bem as interações que ocorrem no meio ambiente.
Então ele pode atuar em laudos ambientais, fazendo perícias, né, de áreas degradadas, vendo o grau da degradação que ocorreu naquela área. Ele pode atuar nos licenciamentos ambientais, né, nos projetos de educação ambiental. Então ele tem uma diversidade de atividades que ele pode estar atuando na área ambiental, devido à sua formação. E o biólogo também pode exercer a profissão de professor. Como é isso? Ele pode, e eu sempre falo para os meus alunos que deve, porque a educação é extremamente importante e nós estamos com muita falta de professores, né? Então hoje a gente já sente isso, a falta desse profissional. O biólogo tem essa possibilidade, são duas modalidades do curso. O curso licenciatura, que forma o profissional biólogo e o professor de ciências de biologia. E também ele pode fazer o curso com a modalidade bacharelado, onde ele só vai atuar como biólogo. Mas é importante, né, que o aluno decida pela licenciatura também, porque assim ele pode entrar para a carreira acadêmica, a carreira universitária ou o ensino médio fundamental. E é tão importante a participação dele na educação. Falando nessa profissão de professor, nos dias atuais vale a pena ser professor? A gente escuta muita coisa ruim na televisão, né? Sobre a educação, sobre a profissão do professor, mas é extremamente importante. É a profissão mais importante, porque ela forma pessoas. O que seria, né, de um médico se ele não tivesse um professor? O que seria de um advogado, de um engenheiro, não é verdade? Então, o professor, na minha concepção, é a profissão mais importante. O que acontece é que, infelizmente, o nosso país não está valorizando a profissão de professor, né? Mas eu acredito que as mudanças estão chegando e vão ocorrer mudanças bastante profundas. E o professor vai ser valorizado, vai ser digno como uma profissão que é tão importante e vai chegar ao topo, né, da sua carreira satisfeito com a profissão que escolheu. E sobre a aprovação continuada? Esse é um problema, né? Então, são várias opiniões e nós temos que respeitar os profissionais que assim o fazem, mas eu não vejo com bons olhos, né? Eu acho que a gente tem outros caminhos, e temos que buscar outras alternativas, porque a aprovação continuada, ela é complicada, ela acaba gerando alguns problemas. Então, eu acho que é possível a gente ter uma educação diferenciada, jovens na escola, não só porque vai ser aprovado, mas a escola tem que ser atrativa, né? Começa pela direção da escola, a escola tem que ser muito bem dirigida, né? A escola tem que ter uma equipe coerente, uma direção que está valorizando os seus profissionais, que valoriza o seu professor, que valoriza o aluno, e o aluno se sente parte daquele contexto, a escola é ótima. E aí a gente não precisa dessa avaliação, desse sistema de avaliação continuada. Eu não vejo com bons olhos, pelo menos é a minha opinião. Não acho isso muito bom, não. Muito obrigada pela entrevista, professora. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Este programa é produzido pelos alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unirp. E sua essência é dar visibilidade aos profissionais que propagam o conhecimento. O programa Fala Mestre fica por aqui. Até mais!